Oi, pessoal, bem-vindos ao Negocia Cast, o seu podcast de negócios e atualidades. Eu sou Bruna Pires, estou aqui com a minha sócia, Patrícia Terra, meu sócio, Franco de Velasco, e hoje com um convidado extra especial, Bruno Malheiros. Bruno é banker no Multifamily Office, Trum Capital. É isso, Bruno? É, tá falando bem. Tá vendo? Com especialização em economia e finanças. Hoje, na sua posição, ele é responsável por administrar mais de R$ 1 bilhão entre 20 famílias. Estamos com uma pessoa da alta aqui. Bruno, é um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, prazer é todo meu. Obrigado a todos vocês aí. A gente já tá junto em alguns outros projetos há bastante tempo, né? Sim, É um prazer estar aqui. Que beleza. E vocês, como estão? tudo Tudo bem. bem, graças a Deus. Não estamos bem como você, né, Franco, que voltou de férias. Deixar registrado aqui que Franco tem férias. A gente não tem férias, não. A gente É, vai ter isso que é organizar ótimo. isso aqui. Renovado. Ai, ai. É. Bruno, muito obrigado, viu, meu irmão, pela presença aqui no nosso Negocia Cash, né? Uhum. E é um assunto que a gente adora, investimentos, atualidades sobre investimentos, questões ligadas a mercado, family offices e tudo mais. É muito É interessante. muito legal, né? Uhum. E, Bruno, eu já vou começar assim com uma pergunta que eu acredito que seja comum no mercado, Claro. mas que cada um responde do seu jeito, né? Na sua concepção, na sua experiência, cada profissional tem sua experiência, eh, o que que as pessoas físicas que têm dinheiro estão procurando hoje, né? Que têm capital, estão procurando hoje quando contratam uma assessoria de investimento? Ótima pergunta. E não é tão comum ela não, viu? Eu gostei. Que bom. Vai me fazer pensar agora. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, principalmente, né? A gente, aqui no... Até para separar um pouquinho alguns termos, a gente tem uma certa divisão entre o que a gente faz no modelo de... Assim, tem três grandes divisões no jeito de cuidar do patrimônio financeiro das pessoas, né? Você tem as assessorias de investimento, né? Que eu sou sócio, né? E a Trum Capital é uma das empresas de uma grande assessoria de investimento do Brasil, a Blue 3 Capital. É, Você tem que cuidam do patrimônio das pessoas em instituições específicas, né? Então, os assessores de investimentos naturalmente têm que estar vinculados a alguma instituição, seja ela XP, BTG, Itaú tem a sua própria assessoria, o Santander tem a sua também. Você tem um modelo de consultoria, que é mais onde a gente está inserido hoje, né? Desculpa, a parte do trabalho que eu faço, né? Que é um modelo um pouco... Ele é um modelo mais aberto, né? Quando você contrata, quando a família contrata um consultor, ela está contratando alguém para acompanhar em todas as demandas do patrimônio, né? Sejam elas as demandas de investimento, que são as mais comuns, as que a gente gosta mais de conversar, as que são mais dão mais assunto no churrasco da família, né? Uhum. Uhum. E outras que às vezes elas podem ser até mais importantes, como por exemplo o planejamento tributário, ajudar com uma organização patrimonial e sucessória da família, é, estruturar uma eficiência maior para a própria atividade operacional da família, caso isso ainda não tenha sido feito, né? Então, assim, é um trabalho um pouco mais abrangente nesse sentido, né? De você entrar em outras áreas, né? E você tem também a parte de gestão de ativos, né? Seriam ali as três divisões: assessoria, consultoria e gestão. Né? A gestão é onde você entrega, de fato, um mandato de gestão de ativos, de fato, né? Uhum. Então, por exemplo, as gestoras são muito conhecidas do público brasileiro, que é onde você deposita o dinheiro e o gestor tem autonomia total para fazer a decisão dos investimentos, mas conforme um mandato próprio, né? Na maioria dos Sim. casos, né? Você tem gestoras de todo tipo, né? O trabalho é mais abrangente do que isso, mas as mais famosas são assim. Você tem lá um fundo de investimento, né? Você tem gestoras famosas aí, como a Verde Capital, por exemplo, existe desde os anos 90. Ela atua no segmento da gestão do patrimônio conforme uma estratégia pré-definida pelo gestor, né? A Hum. gente constrói uma estratégia, a consultoria, né? Você constrói, é um passo antes, você constrói estratégias para o patrimônio das famílias e aí você procura os melhores veículos para poder executar aquelas estratégias, né? Seja ele qual for, seja no mercado onshore, no mercado offshore, é isso. Não sei se respondeu bem a Não, Com pergunta. atendeu, com certeza, certeza, bastante muito bem. esclarecedor, né? Isso.
Bruno, assim, pessoas leigas, né? Acho que a gente se enquadra nessa posição, né, sócia? Assim, na questão dos investimentos. Tem algum investimento que é melhor para começar? Assim, eu tiro por base o meu exemplo. O que eu conheço é terra, gado. Então, o que eu tenho ali, coloquei lá. Agora, pouco mais de um ano, eu aprendi também a investir em ações, né? Estou Ok. aprendendo. Ainda não tenho um capital para poder contratar uma assessoria que precisa de ajuda, assim, ainda está uma coisa muito embrionária, né? Mas existe algum tipo de investimento que é melhor para essas pessoas que não têm um conhecimento tão técnico, aprofundado nesse Sim, assunto? tem dois jeitos de responder a sua pergunta. Sim e não. Depende, Economista é depende. famoso por responder as coisas com depende, né? Ah, Nunca dá uma resposta, a nunca galera dá do uma direito resposta também. direta. Mas eu vou tentar dar uma. Primeiro explicar o porquê do não, né? Uhum, Assim, não tem como você dar uma opinião. A verdade é essa, assim, seria muito mais, é, não sei, comercial, talvez, um pouco mais agradável, mais chamativo, eu dar uma resposta direta para sua pergunta, né? Falar, sim. não, tem um investimento Isso, isso. XPTO que é ótimo. Mas não funciona muito assim, né? O investimento todos eles, né? E a gente engloba, a gente olha para investimento como um todo. Então, Uhum, investir numa terra, você tem que avaliar ela da mesma forma que você vai investir num CDB daquele banco, sim. né? Então, você tem que tentar colocar tudo no mesmo parâmetro para poder avaliar, né? Esse é um modelo técnico de olhar para a coisa. Então, o investimento depende muito do seu momento de vida, de para que aquele dinheiro vai servir. Então, assim, eu acho que o problema o problema, né? Que pretensão, né? Assim, eu acho que um dos problemas que as pessoas enfrentam quando vão investir, quando vão começar a construir patrimônio, é não saber direito por que tá fazendo as Uhum, coisas, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que saber antes de escolher um investimento é para quê? uhum, Para que eu tô comprando uma ação? E não comprando um CDB. Essas coisas elas têm que estar claras para você. É naturalmente que esse conhecimento você vai adquirindo ele com o tempo e é por isso que você tem assessorias que cuidam de patrimônio a partir de qualquer valor, né? Então, por exemplo, no segmento da Blue, a gente tem atendimento para todos os níveis de patrimônio, todos, né? Porque você ajuda a pessoa a encontrar aquilo. É a uhum, mesma coisa de, por exemplo, assim, eu já tive essa conversa com um cliente uma vez, eu falei, cara, você é muito mais inteligente do que eu. Se você gastar o tempo que você gastou construindo a sua empresa, fazendo tudo isso aqui que você fez, aprendendo investimento, daqui 2, 3, 4 anos, nós estamos no mesmo lugar. Só que é eficiente você gastar esse tempo? Não é mais eficiente você gastar o tempo fazendo o que você já é bom, você se especializar no que você é melhor e ganhar mais dinheiro Isso. nisso, e você contratar alguém, ter alguém ali para te ajudar nessa parte, e você vai aprendendo com o tempo, né? As discussões elas vão ficando melhores, assim, tem famílias que eu cuido há, acho que mais de 7 anos, desde quando eu comecei, é, e a conversa sempre foi melhorando, sempre foi evoluindo. Porque tanto a gente vai evoluindo do lado de cá, porque meu negócio é aprender mais sobre investimento e tentar trazer melhores opções para os investidores, como é, eles também vão aprendendo, né? Reunião após reunião, eles vão perguntando, vão aprendendo. Então, assim, eu gosto de pensar que eu tento explicar de um jeito simples, de um jeito que fica acessível, porque o mercado financeiro ele não precisa ser um monte de sopa de letra em inglês, entendeu? aham, Que a gente está acostumado a ver e tudo. Você pode ser simples, assim, não precisa ser a coisa mais complexa do mundo. O assunto em si, ele tem suas complexidades, né? Hum. Mas com o tempo você aprende igual qualquer outra coisa, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, respondendo a pergunta de uma forma direta, para quem não entende de investimento, o que é que você tem que ser sempre? Você tem que ser conservador. O que é o ser conservador nos investimentos? É não inventar moda. Assim, o que eu quero dizer com inventar moda? Né? Não quer dizer que comprar uma ação é inventar moda. É que você não sabe ainda o porquê que aquele ativo está ali, por que ele está se comportando. Então, antes de você. É porque errar em ativos mais agressivos costuma ser um preço caro para pagar. uhum, Então, por exemplo, qual que é a diferença de uma renda fixa para uma renda variável na prática? Não é que os dois não oscilam, a renda fixa oscila também, tá? A renda fixa até antes do vencimento dela, antes do dia que ela acaba, ela tem uma cotação de mercado secundário, ela vai uhum. oscilando. Só que essa oscilação é em torno de um preço já pré-definido. Então seria em menor escala, É assim. menor escala, ela oscila menos. A ação não, ela oscila num ritmo maior. O que quer dizer que, durante muito tempo que você tem uma ação, ela vai estar performando pior do que você espera. Uhum, E a maioria das pessoas não entende isso quando compra uma ação. uhum, Então você vai ver ela dividir, você vai ver ela cair 50% antes de você ver ela subir.
E Só que se desespera, você e cai no vende. ritmo de 50 e depois fala, cara, não dou conta mais, vou sair e vou comprar renda fixa. Você vai recuperar num ritmo mais devagar. Uhum, O que muitas vezes é o que você tem que fazer, porque não, você tá fora do seu perfil e tudo. Você uhum, tem que estar sempre dentro do seu perfil de investidor. Isso tem que ser muito claro para você. Mas é, é importante evitar grandes erros, né? Existem alguns estudos que mostram isso. Falando fora do microfone, né? A falta de costume. À vontade. Ah, ah, que as pessoas que construíram muito patrimônio ao longo da vida não são as pessoas que deram os maiores acertos. É óbvio que se você pegar uhum, um Elon Musk, é um cara um pouco fora da curva, assim, que ele deu all-in em 3 empresas na vida e as 3 deram certo, né? Isso é estatisticamente improvável, né? A gente tem que ter... É a exceção da exceção. Eu gosto de pensar que a gente tá na média. Eu não gosto de achar que eu Uhum, sou excepcional, né? A gente tem que tentar ser, uhum, mas a gente tem que reconhecer que na maioria dos assuntos você vai estar na média, né? Se, tá tudo bem, você pode estar abaixo dela também. Então, assim, é, qual que é o que tem em comum entre essas pessoas que vão construir mais patrimônio? É que elas erraram pouco. uhum, Não é que elas deram grandes saltos. É que elas evitaram dar muito passo para trás em alguns momentos uhum. da vida, sabe? Principalmente da vida financeira, no caso que a gente tá comentando. Então, quanto menos você erra, Menos mais assumiu chance risco, né? e Então. mais chance do dinheiro acumulando Uhum, mais ao longo do tempo, né? Porque você não teve que tomar grandes volta e começa de novo, não precisa disso, assim, se você conseguir, óbvio, né? Tem coisas inevitáveis, né? A gente passa por isso em Isso. alguns momentos, uhum, mas o quanto você puder mitigar disso é melhor. Então, o que eu recomendaria para quem está começando? Compra renda fixa, uhum, tá? A gente deu a sorte de nascer num país que tem uma renda fixa que paga juro muito alto. uhum, E costuma pagar, costuma ser, a gente tem as grandes empresas no Brasil, o governo federal, ele é muito bom pagador. Então, compra ativos de renda fixa e comece aos poucos, tá? Não tenta desespera. reinventar a roda, né? Passinho, baby steps. A hora que fechar aqui, eu vou passar meu patrimônio inteirinho pro Bruno. Se vira aí. Bruno, e para aquele investidor leigo que não tem conhecimento ainda, quer investir, tem um valor X para dar início com esse investimento ou tem um valor já específico para esse pontapé inicial? Não tem. Assim, sendo Certo. bem transparente, hoje você consegue começar a investir com qualquer valor. E o que eu recomendo se possível, é claro que cada um tem uma realidade, eu não Uhum. tô aqui para falar que se você tá ganhando um salário mínimo, R$ 2.000, você tem que guardar dinheiro. Não, cada um consegue fazer o que consegue fazer. Uhum, Certo. Mas o mais importante, assim, que eu acho que eu dei muita sorte na vida de conseguir começar a trabalhar cedo com o que eu faço, sabe? uhum, Porque eu não venho de uma família que tem o Uhum. hábito. Meus pais são muito trabalhadores, assim, uhum, dedicaram muito pra gente, mas era fora da realidade uhum, deles, né? Não tem essa Essa cultura cultura. Eu fui de. aprender quando eu Aham. entrei no trabalho, né? Eu entrei com 17 anos, 17 para 18 anos. E é uma eu entendo como uma característica muito especial você conseguir aprender com os outros, né? uhum, Isso. Você evitar Uhum. uhum, bater cabeça, né? Uhum. Então, assim, o que é legal de ter cuidado de muitas famílias ao longo do tempo, né? De muitos indivíduos, né? Muitas empresas, que você vai vendo é, o que funciona, né? O que uhum, tem em comum. Uhum. Então, os clientes que mais conseguiram juntar patrimônio, e eu tô falando das pessoas que começaram de baixo, tá? Sim. Uhum. Sem herança, sem nada. A gente começou guardando dinheiro, Uhum. trabalhando e guardando dinheiro, Poupando poupando mesmo. dinheiro. Uhum. O que fez a diferença não foi a taxa de retorno excepcional, Uhum. foi o hábito de guardar dinheiro. uhum, Não adianta você ter o melhor investimento do mundo Uhum. É. se você vai colocar nada de dinheiro nele. Ele pode Uhum. multiplicar por 10 que você continua Uhum. sem dinheiro, entendeu? Então, é importante você ter o hábito de acumular patrimônio. Então, Educação poxa, financeira, né? A base de assim, tudo. o principal é Independente isso. da quantidade, Uhum, né? Independente da Uhum. quantidade. Hoje a gente vive o Brasil vive um momento de possibilidade de investir muito democrático. Então você tem corretoras mais conhecidas, né, como a XP, BTG, os próprios bancos, hoje você Uhum. consegue acessar a CDB com R$ 100, com R$ 10, R$ 50. Tem fundo de investimento de renda fixa, né, Uhum. que a gente está falando de renda fixa, que começa com um mínimo de R$ 100. Agora, eu não vou ser leviano também e falar que é as melhores condições de investimento, como é para um De cara que forma está nenhuma. investindo É. um patrimônio maior. Não, né? É a realidade do mundo, né? É assim que funciona. Mas você consegue ter os melhores investimentos. E por quê? Porque o mais importante é você ter o hábito de Uhum. guardar, né? Tem um cliente que ele é muito meu amigo, ele é aqui de Goiânia. Ele é médico e ele começou a investir em 2002. Foi quando ele saiu da faculdade
e ele recebeu o primeiro cheque do plantão que ele fez. Caramba. Falou, cara, Uhum. pegar o dinheiro, foi R$ 100. R$ 100. Uhum. Em 2002. Uhum. A Previdência do Banco do Brasil. Não era o melhor investimento, Uhum. mas foi o hábito de investir. E Uhum. ele guarda dinheiro todos os meses de 2002 até hoje. Todos os meses. A renda foi aumentando, o aporte foi aumentando também, Uhum. né? Mas ele, para não passar de mentiroso, ele não guardou dinheiro 2 meses na vida. Foi quando ele comprou um apartamento, que ele tinha casado, e quando trocou de carro uma vez, entendeu? Uhum. Mas o resto, ele sempre guarda. Então, o hábito, ele é mais forte do que, de fato, o investimento. Uhum. Que você vai fazer para dar 20% ao ano, 30% ao ano. É verdade. Olha, eu tenho uma curiosidade e até uma reflexão, como eu sempre faço. Bruno, é, as experiências da vida de um jurista e também de um agente de negócios como nós aqui, nos levam a alguns questionamentos, algumas reflexões bastante ricas, vamos dizer assim. Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre como que o mercado de investimento e de assessoria de investimento trabalha com o fator liquidez. Vou dizer por quê. Uhum. A gente tem um monte de clientes que tem muito patrimônio. Esse patrimônio é variado. Pode ser direito de mineração, é um exemplo. Sim. Pode ser posse de terras rurais, posse sem Uhum. propriedade. Pode ser também propriedade rural problemática, com problema ambiental, né? Herança de mina de ouro. Tem de tudo. Tem de tudo. E não tem liquidez nenhuma. Não, seria errado dizer que não tem liquidez nenhuma. A liquidez não é proporcional pro tamanho do patrimônio, né? Não é. Não, e assim, e a gente vê de longe que a liquidez está longe. Enfim, é um jeito de dizer. Sim, sim. E aí, isso me deixa muito curioso, porque, pelo que eu vejo, o mercado hoje, de capitais, o mercado financeiro, acho que vem tendo alternativas a esse ponto, a esse contexto, ou tentando criar alternativas a esse contexto, né? Uhum. Então, um cliente que me perguntou recentemente, ele quer monetizar uma floresta. Ele quer monetizar essa floresta de qualquer forma, uma floresta comercial, uma Uhum. floresta grande, eucalipto. Uhum. Mas, com toda sinceridade, ele até teria condições, na minha visão, jurídicas de monetizar essa floresta. Mas condição financeira ele não tem. Porque financeiramente, eu penso que no mercado ele não é muito bem visto. Uhum. Ele não é Uhum. muito bem recebido. E aí, colocando o assunto liquidez, me parece que a floresta dele não é muito líquida, porque ele sempre vendeu essa floresta no mercado informal. Uhum. Sim, E justamente vendendo por isso então. ele não tem tanto É, prestígio, né? me parece que ele não tem prestígio financeiro. E a gente tá nessa luta, Tem um né? tempo já, tem bastante É tempo. uma luta. é, Curioso o assunto, né? Aham. Assim, mais para reflexão. É. É. Assim, eu acho que o que vem crescendo muito o mercado financeiro no Brasil, ele ainda tem grandes passos para dar, né? Ele ainda tem que crescer demais. E eu não tenho a pretensão aqui de falar também que, poxa, investir em aqueles, né, que fazem vídeos para internet, assim, você falar que você investir no mercado financeiro é muito melhor do que você ter um imóvel, muito melhor do que você ter um... Cara, cada um investe no que gosta de investir. Mas assim, Isso. o que O eu que acho sabe, que né? o que entende, né? O que dá conforto. Agora, tem o que eu acho que é um erro, assim, que isso é um pouco do conhecimento melhor de finanças como um todo, sabe? Das pessoas. Normalmente, quando alguém vai falar de mercado financeiro, uma pessoa que não conhece tanto, é muito comum você ouvir essa frase, vocês já devem ter ouvido, falar assim, não, mercado financeiro é muito arriscado. Eu Uhum. prefiro comprar um imóvel que não tem tanto risco. E assim, eu entendo de onde vem a frase, mas ela não está correta. Assim, por que ela está errada, né? Existem, de forma
simplificada, tá? Eu acho que tem até mais do que isso, mas tecnicamente 3 tipos de risco, tá? Em investimentos como um todo. Você vai ter um risco de crédito. O que é o risco de crédito? A Patrícia me presta um dinheiro, eu combino de pagar ela em dezembro. Eu não paguei. Uhum. O que foi que ela tomou? Ela tomou um calote, um risco de crédito. Então, um risco do Isso. crédito daquela entidade ou daquele indivíduo. Então, quando você compra um CDB de um banco, você tá emprestando dinheiro para o banco se financiar e emprestar dinheiro para outras pessoas. Então, se o banco quebrar, você perdeu seu dinheiro, né? Óbvio, né? Você tem o FGC, enfim. Em grandes, uma Uhum. simplificação geral aqui. Colocar todos os disclaimers, né? Então, assim, o risco de crédito é isso. Você emprestar um dinheiro para uma empresa, uma debênture, um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, você está emprestando dinheiro para alguém, você tem um risco, você tá no risco de crédito. Um outro risco, que é o risco que está associado com o mercado de ações, com o mercado financeiro em geral, porque você tem liquidez, é o que a gente chama de risco de mercado. O que é o risco de mercado? É você ir vender alguma coisa e ela está num preço diferente do que você esperava. Uhum. Então, risco de mercado, os riscos, eles não... A gente tende a associar a palavra risco com uma coisa ruim, né? Mas o risco não é ruim. Uhum. O risco de mercado é o que dá a opção de uma ação estar valendo mais do que você espera também, né? Então, ela pode estar mais ou menos. Mas é um risco que está envolvido ali. Agora, o risco que está envolvido com os imóveis é um risco que eu, pessoalmente, na minha vida, passei por ele muito jovem, assim, vi meus pais passarem, né? E ele sempre foi uma coisa que me incomodou mais, que é o risco de liquidez. Que é esse O que risco? é o risco de liquidez? Você fala assim, não, tem um imóvel, tem uma casa ali, aqui estamos no Jardim América, né? Tem uma casa no Jardim América, sei lá. Aí, pô, não sei, me apareceu uma necessidade Vender. de comprar alguma coisa, né? Ou pagar alguém. Meu patrimônio é essa casa. Vou vender a casa. Cara, vai ter que esperar o tempo de vender. Assim, não tem um prazo pré-definido, né? Você vai estar sujeito... E aí, o que costuma acontecer muito com o imóvel é que o proprietário de imóvel ele tem a característica de botar um valor no imóvel que está na cabeça dele. Assim, pode estar certo, pode estar errado, enfim. Cabe a cada um. Mas aí ele fica na busca daquele valor ali, ele tem que achar o comprador específico. Isso pode demorar meses, pode demorar Coloca anos. o valor venal e o sentimental, né? Exato. Não, e deprecia, Então você demora. tem que fazer as reformas, né? Então, por exemplo, tem se você pega... e isso é o conhecimento um pouco maior de matemática financeira e de planejamento. Que o cara fazer uma conta aqui, grandes números, só para ficar fácil de explicar a minha ideia. Vamos supor que você tem lá um imóvel, está avaliado em... Você acha que ele vale R$1 milhão. Na sua cabeça é 1 milhão, né? Hoje a gente está na taxa de juros mais em 10,5, tá? Vamos arredondar para 10 para fazer conta aqui de Mais cabeça, fácil. para não passar vergonha. Conta de tá? humanas. Exato. Uma história engraçada, eu não queria fazer economia quando eu entrei, eu queria fazer filosofia. Então, assim, Sério? eu sou da alemã, a matemática veio depois. Mas vamos lá. Beleza, aí o cara fala assim, não, vale 1 milhão, vendo por 1 milhão. Aí chega um cara para comprar dele, fala, ó, compro por 800. Não, 800 não vale, vale 1 milhão. Não vendo. Aí ele espera 3 anos para vender essa fazenda. Ixi. E vende por 1 milhão. Fala, pô, aí eu falei, ó, era 1 milhão. Quanto que tá valendo 1 Só milhão que se ele agora? tivesse vendido 800 e esse dinheiro tivesse corrigindo a 10%, Aham. óbvio que isso aqui é juro composto, né? Vamos fazer uma conta simples aqui, 30%, né? Seria 30%, 240 mil a mais. Ele teria 1 milhão e 40. No mesmo prazo. Só que a falta do conhecimento de poder fazer essa avaliação é uma avaliação muito simples, né? Mas assim, isso se desdobra em outros assuntos, aí você pode considerar imposto, você tem que considerar o tipo de investimento que você vai ter, o risco do mercado, Então, enfim. tudo. Inflação, enfim. Estou fazendo uma grande simplificação. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, a falta de entender melhor os mecanismos de como o mercado funciona te deixam mais travados, perdem oportunidade. Então, desses 3 riscos, isso é muito pessoal. Cada um de nós está mais disposto a correr um deles. Né? Sim. Eu, pessoalmente, tô falando do Bruno pessoal, não necessariamente dos meus clientes, né? A gente não sai falando com os clientes vender os imóveis dele, porque tem que colocar o dinheiro no mercado financeiro, não é isso. Mas eu não fico confortável, eu, Bruno, investidor, em correr risco de liquidez. Não fica. Para mim não faz sentido. Assim, eu tive uma experiência familiar, assim, quando... Foi pouco antes de eu entrar no mercado financeiro, né? Eu estava no começo da faculdade e tal. E
a gente lá, a gente acabou passando bastante dificuldade em casa, tinha algumas contas para pagar e tinha um imóvel. Mas ninguém aceita imóvel para pagar conta. Então você tem um patrimônio, mas você não consegue ter uma qualidade de vida boa. Isso para mim é inadmissível. Na minha Isso, Uhum. escolha pessoal, né? Então, eu acho que se você entende o risco de mercado, o que é o risco de mercado? É as coisas oscilarem. O risco de por que o risco de mercado existe? Por que as coisas oscilam? Por que você vê uma ação mudar de preço toda hora? Porque tem gente negociando ela. Uhum. Isso. Então, o que você está vendo, o risco de mercado, ele vem para solucionar, de certa forma, o que você vai ter de risco de liquidez. Então, a possibilidade da liquidez, porque uma ação você vende, ela você recebe em 2 dias. Uma renda fixa você vende, ela você recebe no mesmo dia, né? A cotação de mercado dela, se ela tiver liquidez. O risco de mercado, ele vem para te trazer a possibilidade de você ter liquidez a qualquer momento. Só que a liquidez não é no preço que você acha justo. É no preço que está sendo fechado em negociação. Né? Que outras pessoas estão negociando um ativo igual ao seu. Então, eu fico muito mais confortável com o risco de mercado. Porque ele é entendível, né? Poxa, por que a minha ação está caindo? Não sei, porque o resultado esperado da empresa piorou. É justo que o preço da ação caia. Né? Ele é menos iludível, né? Você se ilude menos. E você pode discordar dele também. Você não precisa aceitar o preço que está lá. Então você fala, então, eu comprei uma ação da Petrobras a 40, ela foi a 32, eu discordo. Eu acho que vai a 40. E você espera ela chegar até os 40. Mas você pode incorrer no mesmo risco do cara do imóvel, né? De ter esperado. Só que você tem a opção lá. A opção, ela sempre está lá, né? Para você acessar aquele valor. Eu acho que isso tem uma qualidade muito grande. E a gente tem... a Trum, né? Hoje a gente administra um total de 4 bi de reais, né? 4 bi e pouquinho. Esse valor, assim, a grande maior parte dele tá fora de São Paulo, né? Os meus clientes, quase todos estão fora, por isso que eu viajo bastante. Inclusive, estou aqui agora, né? Vim visitar alguns clientes aqui. E a maioria deles vem do agronegócio e tem uma tradição de ter mais imóvel. Só que ao longo do tempo, os caras vão entendendo, eles próprios vão entendendo e falam assim, cara, poxa, vale a pena eu ter minha fazenda, vale a pena continuar minha atividade, mas por que não 10%, 20% do meu patrimônio total eu ter numa forma mais líquida de dinheiro, sabe? Que eu possa acessar rápido, que vai me deixar te deixa até mais tranquilo para você tomar risco nos seus negócios. É a história Bruno, dos ovos e cestas, né? seria o plano B, no caso, um plano A e um plano B. Exato, você tem um risco separado, por exemplo, vamos supor que você é um produtor rural, né? Você está sujeito a oscilações dos preços da soja, do gado, do que você venda, né? Do milho. Se você tá com todo o teu patrimônio ali, você passa um período ruim no setor, o que vai acontecer, tá, gente? Todo setor passa um período ruim, inclusive o mercado financeiro, tá? Não tô excluindo isso, não. Sim. Mas se você passa um período ruim naquele setor que você tá, se todo o teu patrimônio tá ali, sua qualidade de vida vai meio que embora, porque você fica preocupado, né? Assim, só quem já passou dificuldade financeira sabe como é que é, né? Você, cara, quando tá ruim, tudo fica ruim, né? Você sem vontade de tudo. Então, quando você conquista um nível de patrimônio, eu não vejo por que você se dispor a passar mais esses perrengues, sabe? Fala, cara, vamos deixa 80% do patrimônio aí no que você faz, que você gosta, que você conhece. Tira 20% para te dar uma tranquilidade, porque nesses anos ruins, você não vai ter que ficar desesperado, sabe? Que vai ter que tomar decisão, às vezes, sob pressão, errado. Então, ele vem Tem uma como... reserva. Exato. Né? Ele vem como auxiliador, né? É muito volátil, né? Então, em relação à política, à economia mundial, tudo tem influência direta. E tudo tem, assim... Você vai o ativo mais conservador da economia global, o Tesouro Americano. Oscila também, entendeu? Pouquinho, mas oscila. Então, tudo tem o seu nível de risco. O que você tem que conseguir fazer, e o que a gente se dispõe a tentar ajudar as famílias a fazer, o que me preocupa, na verdade, é tentar ajudar esse risco. Tá? O que me preocupa, em muitos casos, é quando a pessoa ela entende que tem os riscos, mas não está claro para onde é que os riscos estão. Risco ruim é risco que você não sabe. Né? Então... Risco ruim é um risco que você não sabe qual que é. Então, por exemplo, às vezes você compra um imóvel e fala assim, cara, eu tenho a certeza que isso aqui vai dar dinheiro. Amigo, ninguém tem certeza de nada, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui, em alguns cenários eu vou ganhar dinheiro, em outros eu posso perder. Quanto que eu perco? Se eu perder, eu perco quanto? Aceito perder até quanto? Né? E ter isso, claro, né? Ter essas informações mais claras, você toma decisões mais conscientes ao longo da vida, né? Decisões mais... Você vai tirando a chance de errar, né? Você vai errando menos ao longo do tempo.
Incrível, muito bom. É um Nossa. mercado muito interessante, né? Muito, muito. Realmente. Bruno, eu tenho uma outra consideração. É, o que você achou do caso Americanas? Porque assim, eu como um investidor já um pouquinho mais antigo no mercado de renda variável, eu me sinto bastante desconfortável e inseguro. Assim, o risco de compliance está no risco de mercado? Tá, vamos lá. É. Ótima pergunta. É, o que eu acho que aconteceu, e assim, eu acho que o caso da Americanas foi, para quem não conhece, né? A Americanas, ela tinha era uma empresa até então, né? Acho que fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado. Ela era uma empresa AAA, tá, que é o melhor classificação. Você tem, igual você tem, como que você sabe que um ativo rende mais que o outro? Se eu te falo, ó, tem um ativo que rende 14 e um que rende 10, qual que rende mais? O de 14. É fácil de ver, sim. né? Rentabilidade é fácil de entender. E muitas vezes as pessoas investem errado por isso, porque elas olham só para rentabilidade. A rentabilidade ela sempre vem por algum risco, né? Para renda fixa, você tem um sistema de ratings, que é um sistema que é feito por casas específicas de research, né, para fazer isso. Tem o S&P, Standard Poor's, a Fitch, a Moody's, que são as maiores do mundo que fazem isso. E elas dão uma nota, né? Ela vai na nota no modelo americano, né? Vai AAA, AA, muda um pouquinho de uma para outra, tá? Mas em grandes números é isso. Triplo B, duplo B, B, C e D. Tem alguns aí no meio do caminho, devo ter esquecido. Mas o AAA é o melhor nível de crédito, né? Depois disso, você só tem o soberano, que é, por exemplo, uma dívida dos Estados Unidos, né? Que hoje não é AAA. Padrão Estados Unidos, né? Mas no rating Brasil, a Americanas era rating AAA. Ela tinha um rating alto, assim, era uma empresa muito boa, do ponto de vista de risco de crédito. Tá? O que aconteceu no caso da Americanas é que, como ela era uma empresa de risco de crédito bom, tá? Eu vou explicar o caso mais a fundo, mas como ela era uma empresa de risco de crédito bom, muito investidor normal, investidor que não era investidor qualificado, né? Teve esse ativo ou tinha algum fundo de investimento que tinha esse ativo, porque os fundos com mandatos muito abertos para investidores comuns também tinham essas debêntures americanas. E o que aconteceu é que, lá em janeiro, né, foi descoberto um resumo da história, né, um resumo da ópera. Foi descoberto que tinha fraudes nos balanços da Americanas, né, e que os números que estavam lá não eram reais. Então, ela defaultou a dívida, né? Defaultar é quando a empresa não consegue cumprir aquele combinado que estava naquele contrato ali, daquelas debêntures, dos CRIs, CRAs, enfim. Isso que o que aconteceu com a Americanas é o que a gente chama de risco de crédito. É o risco de crédito que a gente estava falando. É o risco de você emprestar dinheiro, você emprestou dinheiro para Americanas e ela não conseguiu honrar naqueles termos que ela combinou com você. Então, isso está inserido. Quando você investe. E por que eu acho que isso vai ser muito lembrado ao longo do tempo? Porque, como foi um caso que ele ficou muito popular na grande maioria dos investidores, e a gente está passando por uma safra de investidores novos no mercado Isso. de renda fixa, e uma safra grande de gente, né, que está se dispondo a aprender sobre investimento, querendo cuidar melhor do seu dinheiro, veio, eu acho que assim, olhando o copo meio cheio, o lado positivo da coisa, é que você arrumou um jeito das pessoas na marra, que a gente só aprende, muitas coisas a gente só aprende na marra, entenderem o que é o risco de crédito. Então, se você compra só renda fixa ao longo de toda a sua vida, vamos supor que a sua estratégia de investimentos vai ser só essa. Você não vai comprar imóvel, vai comprar gado, vai comprar ações, vai comprar só renda fixa. E é uma estratégia de investimentos válida, tá? O que você vai deparar ao longo da sua vida são com defaults. Eles vão acontecer. Inevitavelmente eles vão acontecer. Porque o futuro é incerto. Então, não tinha como você saber que a Americanas estava fraudando o balanço. O Bradesco, o BTG, que emprestava dinheiro, muito mais dinheiro do que a gente para eles, não sabiam. Tomaram o mesmo default. Então, como que você mitiga esses riscos? Né? É com a diversificação. Então, você tem que estar bem diversificado, você tem que ter uma carteira de ativos pulverizada, né? Tome cuidado um pouco com a diversificação, porque às vezes a gente eleva ela a uma potência tão alta que você fica com a carteira também caótica, que você não consegue saber onde é que você está ganhando, onde é que você está perdendo dinheiro. Mas você tem que ter um certo nível de risco mitigado nas empresas, né? É isso que um profissional vai te ajudar a fazer. É saber o quanto você tem que ter, porque você passa por aquele processo e ele não é ruim o suficiente para impactar seu patrimônio. Então, investidores que tinham ali 1% do patrimônio, 1%, 1,5% do patrimônio na Americanas, eles recuperaram, voltaram para o mesmo lugar do patrimônio 45 dias depois.
E por Sim. coincidência do que a gente está falando, na semana passada finalizou o processo da RJ dessas debêntures, na sexta-feira. É, do dinheiro que você tinha lá emprestado, vamos supor que você tinha R$ 1.000. Você recebeu 250 em dinheiro, pagamento, né? Foi o encerramento dessas debêntures. Então, é o que a gente chama de recover value. Então, depois que você tem um default, você vai ter alguma taxa de recuperação daquele ativo. Porque a empresa ela não vai só, opa, não vou pagar e sigo aqui minha atividade. Isso. Ela vai seguir a atividade dela e vai fazer um plano de recuperação, né? Então, ela te pagou 25% assim, 7,6% mais ou menos, então, para cada R$ 1.000, 70 e poucos reais em uma nova debenture, uma taxa boa de 123%, isso daí com vencimento de 5 anos, e 43% do valor total ela te deu em ações americanas, que era uma cotação da ação que hoje já está valendo um pouco menos, tá? Então seria o equivalente ao preço da ação de hoje, de 25% da ação. Então, no total, somando ali o tudo do plano de recuperação, hoje o cara que tinha R$ 1.000 recuperou 600 aproximadamente. Certo. Então, você tem um evento de default, mas você vai ter um recover value daquele valor ao longo do tempo. Isso tem que estar no seu modelo de risco de crédito. Então, você tem que saber que mesmo você tomando cuidado, sendo diligente para escolher os ativos, eventualmente você vai errar. Por quê? Porque a gente está na média. A gente não é, eu não gosto de pensar que eu sou o cara especial que não vou... Não é 100%, que eu vou né? acertar todos, né? Não, eventualmente você vai errar alguma coisa. Esse erro só não pode ser o suficiente para te atrapalhar, né? Para você prejudicar o seu andamento. Bruno, e uma curiosidade que na nossa cultura, né, o público masculino, ele se arrisca mais nos investimentos. Como que está o público feminino em relação a investimentos? Tem aumentado essa demanda? Como que são perfis diferentes do público masculino com o público feminino? É verdade, assim, você tá correto, assim, eu acho que a grande maioria, isso você vê quando eu entrei no mercado, eu comecei em 2017. O escritório não tinha nenhuma mulher, assim, nem trabalhando, assim, óbvio que deveria ter alguma cliente, né? Hoje você já vê uma diversidade bem maior no que tange quem trabalha no mercado financeiro, e nos clientes você vê isso entrando um pouco mais no dia a dia. O que eu acho que acontece? Aí uma opinião totalmente pessoal, tá? Sim. Isso não tem gabarito para explicar isso de um jeito melhor. Mas assim, eu acho que tradicionalmente na nossa sociedade, muitas vezes as famílias acabam deixando, né, a responsabilidade das tomadas de decisões do financeiro na mão do marido, né, do esposo, né? Não vou fazer juízo de valor aqui, se isso aqui é bom ou ruim, cada um é assim, É é uma só uma constatação. estimativa de Sim. como tem, É uma né? constatação de como é, né? Só que ao longo do tempo, eu tenho visto, assim, e isso está muito maior hoje, as mulheres se interessando muito mais por saber do processo, por participar. Então, hoje é muito comum, né, nas reuniões mensais que eu faço com os clientes, estarem o marido e a esposa, né, mesmo que às vezes o marido cuide mais né, no dia a dia, ele quer que sempre na reunião de feedback a esposa esteja junto. E isso é importante porque, assim, óbvio que isso não é o cenário que ninguém pensa quando casa, mas Sim. as pessoas se divorciam, né? É importante que você esteja por dentro desse assunto, porque ele não é um assunto ele é um assunto que você vai ter, eventualmente você vai ter que lidar com ele. E a gente vê também um aumento muito grande das investidoras no mercado, assim, tem crescido muito o número das mulheres investindo no mercado financeiro. E sobre o perfil, eu acho que não tem, depende também. Eu acho que não tem muito. Tem investidora que eu conheço que é muito mais são as mais agressivas, assim, com os ativos. O que eu acho que não é uma questão de gênero, é mais uma questão do conhecimento. Porque, naturalmente, quando você está entrando em alguma coisa nova, você, por defesa, você tem que ser mais conservador. Né? Eu indiquei isso aqui para todo mundo. Então, como talvez, né, na média, você esteja as mulheres mais inicialmente no processo e menos na tomada de risco ao longo do tempo, agora elas estão aprendendo e vão aprendendo e vão tomando risco igual. Assim, E é uma não questão acho que isso mude. cultural também, né? Então, assim, a gente, em qualquer âmbito da vida, a gente sempre tem esse ímpeto de ser um pouco mais cuidadosa do que os homens. Cautelosas, né? Cautelosa, pensar mais. Sim. Prever os riscos. Aham. Olha, Assim, uma opinião também, todas as que eu tô dando aqui, eu acho que são opiniões pessoais, eu acho que eu tô Com sendo certeza. redundante nisso. Mas assim,
Eu acho que, na minha experiência pessoal, eu acho que as investidoras, na média, você acaba tem uma... Acho que as mulheres escutam mais, Aham. sabe? Uhum. Elas estão mais dispostas a aprender e chegam menos com verdades formadas, Uhum. sabe? Uhum, Então uhum. acaba sendo Elas até vêm uma... menos armadas, assim, É, né? Falamos mais, mas também escutamos Aceitam mais, mais. né, escutam Bruno? muito, vendo? escutam muito, assim, eu tenho a impressão de que acaba sendo um perfil, você, nos investimentos, né, para tomar decisão, você escutar mais é melhor do que falar muito. Então, Uhum. entender, verdade. avaliar, pensar, eu acho que isso ajuda. Eu acho que essa característica ajuda a você ser um bom investidor, né? Maravilha. Bruna, a gente tá chegando no final do nosso tempo aqui, porque a agenda desse cara é muito apertada, né? Ele já, ó, gente, só até 11 horas, então vamos fechar aqui. A gente queria te agradecer muito. Queríamos saber também onde que a gente te encontra nas redes sociais para poder conversar com você, saber um pouquinho mais do seu serviço. Pois é, vocês vão encontrar um Instagram pessoal, né? Porque, Ora. meu Instagram é Malheiros Bruno, né? Aham. E é a rede social que eu uso, só a única que tem. Legal. A da empresa, A empresa chama Trum Capital, né? Trum, Esse tem postagem lá tem? sempre, pode seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o mundo dos family offices. E se você quiser também saber um pouco mais sobre assessoria de investimento, a gente tem também o Instagram da Blue 3 Investimentos, né? Que é a nossa holding de investimentos que tem a parte do agente autônomo. Maravilha. Tron, T-R-O-O-N. Isso, Né? obrigado, N de obrigado. navio. A gente tem que explicar, É porque, verdade, é verdade. né? Pessoal, vamos agradecer o Bruno, né? Bruno, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. O Bruno está com a gente desde o nascimento da negociação Sim, é aplicada, né? E ele não vai Nos sair. não vai sair. Então, Uma vez sempre que você entra. acreditou na nossa empresa. Em setembro agora já vamos fazer um ano Pois é, de fazer aniversário empresa. comigo a empresa. Vamos Vamos, fazer vamos aniversário com fazer. você. Inclusive, E te a gente vai te agradecer. convidar também pro evento, tá? Tá. Verdade. Claro. Com certeza. Muito obrigado. Eu Muito que obrigado agradeço, mesmo. gente. Eu espero que tenha adicionado aí pra vocês e Muito. tô disponível. Muito. Tô em Goiânia, quando É vocês sempre quiserem bom falar. quando a gente chega em casa um pouco mais rico de conhecimento, né? Como foi o dia de hoje, com certeza. Que bom. Tenho certeza que a gente vai chegar bem feliz e satisfeito. Feliz. Pessoal, a gente está no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram, @negociaçãoaplicada. Foi muito bom ter vocês aqui e até a próxima.